Meus irmãos, a paz do Senhor. Livro de Juízes, capítulo 1, verso de número 5. Enquanto você procura, externo-me gratidão a Deus por esta noite. Bispa Irene, que Deus abençoe pela oportunidade. Pastor Rogério, grato pela oportunidade, meu amigo. Faça-me acompanhando os meus amigos. Pastor Tiago de Lima, Evangelista Jefferson, que os senhores os abençoe. Livro de Juízes, aos obreiros da minha retaguarda, Deus em Cristo Jesus vos abençoe. Cantores, pregadores, pastor, Deus abençoe. Livro de Juízes, capítulo 1, verso de número 6, diz o seguinte: Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram e o prenderam, e lhe cortaram os dedos e os polegares. Então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos e polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, Deus me fez. E trouxeram então Adoni-Bezeque a Jerusalém, e ali o morreu. Assentai-vos, por gentileza. Queridos, eu tenho uma mensagem de Deus para as vossas vidas. É uma honra estar diante desta tribuna. Sempre foi um sonho. Exatamente 6 anos atrás, sentado naquela última cadeira, eu disse que um dia eu estaria ministrando, nem que fosse 10 minutos, a palavra de Deus. E hoje, para a glória de Deus, se concretiza. Livro de Juízes, capítulo de número 1. É um livro muito histórico. A Bíblia conta a história de um dos maiores líderes. Porém, após a morte de Josué, a história se passa por cerca de 1200 anos antes de Cristo, aproximadamente no século 12, no reinado de Bezeque, um dos maiores reis sanguinários de Cananeia. O texto diz que Adoni-Bezeque tinha o costume de cortar os polegares e os dedos dos pés. Por que isso? Porque sem os dedos e sem os pés dos dedões não tem como segurar a espada. E sem a espada não tinha como os reis lutarem. A simbologia do texto representa Adoni-Bezeque como Satanás. A espada, na sua representatividade, faz menção da palavra de Deus. Perceba, senhores e senhoras, o texto, que Adoni-Bezeque é um rei sanguinário. Porém, Adoni-Bezeque exclama uma palavra que não foi dita por profetas, não foi dita por missionários, não foi dita por apóstolos, mas da própria boca de Adoni-Bezeque. Assim como eu fiz, Deus fez comigo também. Os senhores e senhoras percebam que a história, por mais triste, dolorosa que ela seja, vocês percebam um texto que existe a humildade de Adoni-Bezeque em reconhecer que, apesar dos erros dele, ele não culpa pastores, ele não culpa a liderança, ele não culpa o povo de Israel. Adoni-Bezeque simplesmente diz: assim como eu fiz. A expressão no hebraico Adoni-Bezeque significa Adoni, meu senhor, e Bezeque significa cidade, ou seja, cidade senhor de Bezeque. Senhoras e senhores, é um texto pouco citado, porém de uma grande importância nos dias de hoje. Perceba que a palavra de Deus está ficando de lado e muitos Adonis-Bezeques estão adentrando dentro das igrejas, cortando os polegares, cortando os dedos. E por conta disso, a mensagem da cruz está ficando para trás. Vivemos hoje uma geração onde as mensagens antropocêntricas adentraram dentro das igrejas. Se falam mais sobre o ego do homem, e a mensagem da cruz continua ficando para trás. Jesus disse: ide por todo o mundo, Marcos 16:15, e pregai o evangelho a toda criatura, batizando as nações em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Mas eu quero que vocês entendam nesta noite no Abala Valinhos que eu tenho uma mensagem profética de Deus para a sua vida. Porque não adianta adentrar dentro de um culto como este se os dedos e os polegares estão cortados, se não tem a palavra de Deus eficaz dentro do coração. Peca. Davi, quando estava no palácio, a Bíblia vai dizer que Davi, pelo olhar, peca. Eu tenho um costume popular de dizer que o peixe não morre pela boca, o peixe morre pelo olho. Porque se o peixe não olhar a isca, ele não come. Assim é o pecado. Perceba que Adoni-Bezeque corta o dedo dos 70 reis, coloca debaixo da mesa. Mesa fala sobre comunhão. O texto diz que Adoni-Bezeque não tinha dó, não tinha cuidado em extrapolar, em machucar quem tinha chamada. O que eu quero que os senhores e senhoras entendam nessa noite: a mensagem da cruz ainda continua sendo prioridade. A palavra de Deus continua sendo prioridade. Perceba no texto, logo no primeiro capítulo, Deus apresenta um personagem improvável como Adoni-Bezeque. Mas Adoni-Bezeque tem o senso de reconhecimento, em reconhecer que tudo que ele passou foi por conta das atitudes dele. Porque a sua mensagem será a base para Deus te julgar. Escolhas têm consequências diante de Deus e diante dos homens. Ninguém está impune diante dos olhos de Deus. Senhoras e senhores, Adoni-Bezeque é derrotado pelos israelitas, liderado por Judá e Simeão. O texto enfatiza dizer que no século 12, Adoni-Bezeque não tinha misericórdia e pudor. Perceba que a simbologia de Adoni-Bezeque representa Satanás. Quantos de nós estamos dentro da igreja, porém a mensagem, a palavra não está firmada nas nossas mãos? Salmos de número 119, verso 11, Davi exclama dizendo: guardei a tua palavra em meu coração, para eu não pecar contra ti. A mensagem cristocêntrica que eu quero trazer para vocês nessa noite é dizer que existem muitos Adoni-Bezeque em nossos altares, em nossas igrejas, em nossos púlpitos, com mensagens antropocêntricas para dizer para você que para você adentrar do céu, você precisa fazer o que você bem quiser dentro da casa de Deus, que pecado é normal, que adultério continua sendo normal, que prostituição continua sendo normal, mas permaneça nessa prática pecaminosa, que o inferno está cheio de pessoas desse jeito. Mas eu acredito que aqui no Abala Valinhos tem pessoas pentecostais, pessoas que acreditam na palavra de Deus, pessoas que batem de frente contra Satanás, contra os Adoni-Bezeques, que se levantam dentro das igrejas, dentro dos nossos púlpitos. Eu sei que a mensagem está doendo porque a verdade está sendo pronunciada. Quando a verdade é pronunciada, ninguém dá glória a Deus. Pastor Rogério, tem muita gente mascaradas em cima das nossas igrejas, em cima dos nossos púlpitos. Tem cara de anjo, mas o coração é de demônio. Tem aparência de Abel, mas as atitudes é de Caim. Oferta o que tem. Tem aparência de Moisés, mas as atitudes é de Coré, Abirão e Datã. Tem cara de Esther, mas as atitudes é de Jezabel, prostituta, adúltera. Tem cara de Ana, mas as atitudes é Penina, fofoqueira, contendeira e caluniadora. Jesus vai matar, desmascarar, tirar do nosso meio e levantar geradores de verdade, pessoas que têm vontade de falar sobre a palavra de Deus. Só quem está sentindo a presença de Deus, cadê? Ele vai a sé. Só quem está sentindo a presença de Deus. Eu não vim falar para você que eu vou pregar chave de carro para você. Eu vim pregar a palavra de Deus. A palavra de Deus vai ser pronunciada. Vamos parar com essa palhaçada. Eu vou falar a verdade aqui. Dá uma vergonha as nossas igrejas, nossos púlpitos. Pessoas só falam daquilo que acham que tem que falar, mas a palavra de Deus
Deus continua sendo prioridade. A palavra de Deus continua sendo prioridade. Jesus não mudou. Pecado é pecado, prostituição continua sendo pecado, adultério continua sendo pecado. A mensagem da cruz continua sendo prioridade. Esperando você levantar sua mão para dar o seu maior glória. Cadê você que tem coragem de falar a verdade? Tem muita gente preocupada com o Instagram, com seguidores, com aplausos do homem. Eu estou preocupado com o que Deus pensa a meu respeito. A mensagem da cruz continua sendo prioridade. Tem muitos Adonibezeque em cima de altares, cortando polegares, senhores e senhoras, mas a mensagem da cruz continua deixando de lado. Mas a mensagem da cruz para mim continua sendo prioridade. Eu vou falar a verdade. Tá difícil de dar glória? Eu sei que dói. A mesa fala sobre comunhão. Eu já encerro aqui agora. Adonibezeque tem o costume de levar os seus prisioneiros debaixo da mesa. Porém, a geração que vivenciamos nos dias atuais está trocando banquete por migalhas. Está trocando a promessa de Deus, a primogenitura, por aquilo que é passageiro, momentâneo. Mas quem carrega a palavra de Deus não troca o altar por migalhas, troca migalhas pelo banquete. Senhoras e senhores, a intenção de Satanás não é apenas te ferir, é te incapacitar, cortando os teus polegares, porque sem polegar, a palavra de Deus é vulnerável para você. Perceba, senhoras e senhores, a história em 1 Samuel vai dizer que o povo de Israel estava lutando, pastor. De tanto eles lutarem, de tanto eles pegar a palavra de Deus, a espada fixaram nos seus pulsos. Sabe o que é isso? Enquanto a palavra de Deus estiver fixada nas vossas mãos, enquanto o jejum estiver sobre as suas vidas, não vai ter Satanás, não vai ter capeta, não vai ter ninguém que vai impedir aquilo que Deus tem para a sua vida. Só quem tem glória na garganta, a mão para levantar. Então pula dessa cadeira para dar o maior prato de glória para Jesus.